Quem aí nunca ouviu falar do Max Steel? O cara que colocaria um monte de herói de filme de ação no chinelo. Como faz isso? Com muita força. Vamos. Brincadeiras à parte, tá? Não sei se aconteceu só comigo, mas eu particularmente não sabia da existência dessa série dos anos 2000. Passava na TV aberta, no canal da Record. E eu fui no fundo da minha mente e lembro vagamente de ter assistido alguma reprise na TV. Mas enfim, eu resolvi reassistir, no caso, ou assistir pela primeira vez, para trazer um vídeo aqui para vocês. E esse vai ser o primeiro vídeo falando sobre Max Steel. Eu pretendo fazer o vídeo de todos os filmes, um por um, assim como eu fiz com Hot Wheels Accelerations. Quero fazer o vídeo da saga completa. Quero muito saber o feedback de vocês depois desse vídeo. Então já fica aí bem confortável, porque hoje é o primeiro vídeo da saga Max Steel aqui no canal e eu espero que vocês gostem. E já vão deixando o seu like e se inscrevendo para fortalecer o canal, porque ajuda bastante. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. O pesadelo só está começando, rapaz. Se os fluidos T estão integrados com o sistema orgânico dele e ele continua enfraquecendo, é porque os fluidos realmente estão sendo transferidos. Josh? Pai, os fluidos T precisam transferir energia para ele viver. Quando você quiser, cara. Aguenta firme, maninho. Josh não pode combater terroristas por aí e ainda querer levar uma vida normal. O Josh McGrady sai de circulação. Quem assume é Max Steel. Módulo turbo. Observem só a maneira de Max Steel agir. Max Steel. Quem me acompanha aqui já sabe o esquema, onde eu vou começar primeiro falando um pouco da história do personagem e um resuminho da série. Depois eu vou falar a minha opinião e no finalzinho algumas curiosidades. Max Steel é um revival de uma linha de bonecos chamada Big Jim, que foi lançado pela Mattel entre 1972 e 1986. Era um personagem feito numa escala um pouco menor do que a dos G.I. Joe e cada figura possuía um mecanismo que acionava um golpe de karatê. Os braços do boneco eram feitos de um material macio feito de plástico e vinil, que fazia um muque no bíceps quando dobrado. E o Big Jim ele não ficou só nos Estados Unidos, foi lançado na América Latina como Kid Acero ou Kid Steel e Mark Strong na Europa. E diferente dos Falcon e G.I. Joes, o personagem era menos militar e mais puxado para um agente secreto, mas com diversos temas como explorador espacial, artes marciais, caça, velho oeste, acampamento e até coisas mais fora de contexto como fotógrafo e pescador. Foi então que em 1997 foi criada a linha de brinquedos Max Steel, que chegou para essas bandas aqui em 1999. Essa foi a primeira série animada do personagem, estreando mundialmente no dia 25 de fevereiro de 2000 e sendo encerrada em 15 de janeiro de 2002. Aqui no Brasil foi exibida primeiramente pela Rede Record e mais tarde pela Bandeirantes e Rede Globo e finalmente no SBT, onde permaneceu na programação. Totalizando 35 episódios, a série durou por 3 temporadas e contou com participações especiais como de Tim McBride, Christian Campbell e a estrela dos esportes como Tony Hawk. Essa também foi marcada como uma série um pouco mais pé no chão do personagem, mostrando ele como um agente que luta contra criminosos, ao contrário dos outros filmes que viriam onde ele enfrenta monstros mutantes. Em 1998, a Nerdia Digital foi comprada pela Mattel para criar e desenvolver uma série de TV com o tema de agente secreto, parcialmente baseada nas aventuras de James Bond, mas voltada para crianças pequenas. E a série também era distribuída pela Columbia TriStar e estreou em 2000. Mas desde outubro de 1999, os primeiros brinquedos baseados na série chegaram às prateleiras. A linha de brinquedos Max Steel rapidamente se tornou um sucesso instantâneo, embora a maioria dos brinquedos fosse completamente diferente dos personagens da série. Isso pode ser devido ao fato de que ambas séries e brinquedos foram desenvolvidos simultaneamente, mas de forma independente. A maioria dos primeiros brinquedos do Max Steel tinham roupas militares, de aventura ou esportivas, não relacionadas à série de alguma forma. A primeira temporada teve 3 episódios e depois disso a Nerdia Digital faliu. A Mattel então escolheu a Rainmaker Entertainment como principal estúdio de animação, que na época também estava encarregada de Transformers Beast Wars,
Seguindo a mesma fórmula de Beast Wars, uma vez que a Mainframe assumiu o controle da produção, cada novo brinquedo fez uma aparição na série ou nos filmes, e então eles finalmente fizeram uma combinação. Apesar da presença constante de mulheres na série como personagens principais ou coadjuvantes, nenhuma figura feminina foi produzida. A terceira temporada adotou uma abordagem diferente, a NTEC foi fechada devido aos eventos do último episódio da segunda temporada, e os personagens principais se tornaram estrelas de esportes radicais. E alguns dizem que o enredo se assemelhava com o da série CGI Action Man, que era o principal concorrente de Max Steel na época. E a terceira temporada acabou sendo a última, com apenas 9 episódios. Josh McGrath é um jovem de 19 anos praticante de esportes radicais muito famoso, cujos pais morreram há algum tempo. Posteriormente, ele foi adotado pelo melhor amigo de seu pai e sócio, Jefferson Smith, que trabalha como CEO da companhia de fabricação de equipamentos esportivos, que na realidade é uma fachada para uma agência de inteligência ultra secreta, conhecida como NTEC. Quando Josh visitava seu padrasto no trabalho, um grupo de agentes inimigos rival atacaram as instalações, comandados por Psycho, um dos grandes vilões da série. O jovem McGrath encarou e lutou contra o ciborgue poderoso, mas no meio da luta foi gravemente ferido e exposto a um enxame de nanomáquinas microscópicas, conhecido na empresa como Nanotech, que entraram no corpo de Josh, o deixando à beira da morte. A fim de salvar a vida de Josh, Jefferson concorda em submetê-lo a uma alta porção de energia transfásica apelidada de fluido T, que as máquinas necessitam para sobreviver. Isso salva sua vida e também lhe dá superpoderes. Como resultado, Josh assume a identidade de Max Steel e luta contra os supervilões, principalmente Dredd, o Psycho, os membros de sua organização de espionagem e, mais tarde, os mutantes, robôs, cientistas loucos e monstros. A equipe Steel era composta por Roberto Martinez, Berto, Rachel Leeds e Cat Ryan. Rachel acabou sumindo da série por algum motivo, mas ela foi uma das agentes da NTEC introduzida na série. Foi a primeira agente da organização que acompanhou o Max em suas missões e uma das razões pelo qual o Max terminou seu namoro com a Laura Chen. Sim, o Max Steel tinha uma namorada na série. Inicialmente ela era a mentora do Max, mas durante a segunda temporada ela se torna a nova chefe do herói. A Cat Ryan é uma agente da NTEC que eu acho que muita gente conhece e é uma companheira do Max. E ela também gosta de praticar esportes radicais e inicialmente ela não se dava bem com o Max, mas eventualmente eles acabam virando amigos e no início ela não era muito amigável, porém com o tempo ela ficou bem mais amigável. E o Berto, né, eu acho que também muita gente conhece, é o melhor amigo do Max e um dos agentes da NTEC também, e apesar de não participar de muitas missões de risco, ele está por trás dos diversos aparelhos tecnológicos que o Max usa e constantemente auxilia ele dando informações e pistas sobre a missão. E alguns dos principais vilões da série são o L'Étranger, um cara francês aí, John Dredd, Psycho, Dragonel, Vitriol e o Biocon. O L'Étranger, traduzindo literalmente fica o estrangeiro, foi o primeiro vilão introduzido na série. Ele era uma espécie de mercenário que temporariamente trabalhou para a Dredd, mas depois que foi derrotado pelo Max, ele entra para o ramo de armas. Seguindo, nós temos o John Dredd, que é o líder dessa organização, com o mesmo nome, e um dos principais antagonistas até a segunda temporada. Psycho também era um dos principais inimigos de Max. Anteriormente, ele era um dos mais poderosos agentes da Dredd e foi responsável pela criação do Max Steel, já que ele foi o responsável pelo acidente que deu origem ao herói. Após a derrota de seu chefe, Psycho passa a trabalhar sozinho e eventualmente se une com o Biocon no filme Perigo de Extinção de 2004. O passado do vilão é completamente desconhecido, por isso ele é considerado um dos inimigos mais misteriosos, se não o mais misterioso que o Max já enfrentou, e em algum momento de sua vida ele começou a trabalhar para o Dredd e era muito leal a ele. Uma vilã que também não foi muito bem aproveitada na série é a Dragonel, que também era uma agente que trabalhava para o Dredd, e foi a primeira vilã introduzida na franquia. Suas habilidades consistem em imitar ações e a aparência de qualquer pessoa que ela tenha visto, e utiliza essa habilidade para confundir Max, no mesmo episódio da sua primeira aparição, para lhe dar um disco de elementos essenciais. Vitriol não tem muito o que falar, ele é apenas um maluco aí que tem os dois braços biônicos verdes que emitem radiação, e o primeiro episódio que ele aparece é juntamente com o Psycho. Devido a seus braços serem melhorados, ele é mais forte do que uma pessoa normal, e os seus braços também podem lançar raios de energia extremamente destrutivos. E finalizando, temos o Biocon, que era um dos agentes também da Dredd, que os caras não tinham muita criatividade, e também foi um agente da NTEC. Ele acaba se transformando em um mutante enquanto está lutando contra o Max e a Cat, e ganha a capacidade de controlar répteis e planeja recriar a humanidade a partir do zero. E lembra um pouco a motivação do Lagarto, do Homem-Aranha.
Ele era um cientista que trabalhava na NTEC, mas devido a seus experimentos perigosos envolvendo animais peçonhentos, ele foi demitido pelo Jefferson Smith. E como resultado, ele desenvolveu um rancor profundo do Jeff. Cara, eu não tenho nem palavras para descrever essa série. Eu achei sensacional a experiência de assistir ela. Eu vou considerar pela primeira vez. Curti bastante. Embora eu sinta que a segunda e a terceira temporada não teve um bom trabalho de roteiro. Não que a primeira tivesse um mega roteiro, mas eu curti muito mais a primeira temporada, já que um dos desenvolvedores dela era o Greg Eisman, que pra quem não conhece, o cara foi responsável por Wolverine e os X-Men, o espetacular Homem-Aranha de 2008, que é a melhor adaptação do Homem-Aranha até hoje. O cara é simplesmente um gênio. E por isso que eu acho que a primeira temporada é mais bem desenvolvida, mesmo que não seja um mega roteiro, por causa da presença do Greg Eisman, já que na segunda e na terceira ele é acreditado apenas como desenvolvedor. E assim, eu sei que muita gente deve falar que mas o 3D dessa série é horrível e tudo mais. Mas cara, a gente tem que levar em consideração a época que foi lançado, os recursos que as pessoas tinham para fazer, o orçamento também. Eu particularmente em nenhum momento o CGI me incomodou. Óbvio que um momento ou outro a gente pode achar engraçado, envelheceu mal e tudo mais. Mas por ter uma nostalgia muito grande daquela época, eu curti, cara. Eu acho que eles fizeram até bem. Eles se esforçaram ao máximo para entregar um 3D bom pra época, mesmo com o orçamento limitado que eles tinham. Por isso que eu assisti essa série de boa, sem problema nenhum com esse 3D. Eu vi até um comentário esses dias, antes de gravar esse vídeo, onde um cara falou que essa série, esses filmes do Max Steel seriam melhor se fossem em 2D. Cara, se o charme, a nostalgia que a gente tem de Max Steel é justamente esse 3D ruim mesmo. Cara, como é que você consegue imaginar hoje o Max Steel em 2D? A gente ia ter essa memória dele? Eu acho que não. E fora que nessa série a gente tem muito... Eu particularmente tive muitos plot twists na minha cabeça, já que em um desses episódios aparece o Tony Hawk, só que o nome dele só é revelado no final do episódio. E quando terminou esse episódio, minha mente explodiu. Cara, o Tony Hawk na série do Max Steel. Eu fiquei sem palavras assim, eu não consegui nem falar. Caraca, mano, o Tony Hawk. Fora algumas referências a filmes como Caça-Fantasmas. Sim, em um episódio o Max e o Berto estão assistindo a Caça-Fantasmas. E lembra que eu falei que eu curti mais a primeira temporada? Pois é, eu acho que o Max ele foi mais bem desenvolvido na primeira temporada do que na segunda e na terceira. Porque na primeira temporada ele ainda tinha um dilema de esconder a identidade secreta. Como eu disse no começo também, ele tinha uma namorada. E era até legal o relacionamento deles. Também tinha o melhor amigo dele, o Pete, que o cara simplesmente some na segunda temporada, no meio da segunda temporada em diante. E todo episódio era o vilão da semana e tudo mais. Mas essa primeira temporada, cara, era mais redondinha, seguia uma linha narrativa legal. Mas a segunda e a terceira os caras meio que cagaram pro roteiro e só queriam colocar o Max em esportes radicais, né, pra vender mais bonecos e tudo mais. E eu acho que é por isso que a série se perdeu um pouco nesses outros episódios. E outra curiosidade é que tem episódios que mencionam o Brasil, onde em um episódio, inclusive eu acho que até o que a Cat aparece pela primeira vez, eles estão na Amazônia, o Max, a Cat e o Berto. Em outro episódio, bem no iniciozinho, o Berto afirma que um míssil vai atingir o Rio de Janeiro. E uma coisa que merece ser muito, muito, muito reconhecida é a dublagem dessa série. Cara, sensacional, o Mauro Eduardo, que pra quem não conhece, o cara também fez a voz do Homem-Aranha de 1994, da série. O cara é simplesmente incrível, a voz dele. E o Ulisses Bezerra, como o Berto também, sensacional. Enfim, todos os dubladores dessa série, cara, incríveis. As piadinhas funcionam. Teve alguns episódios que eu realmente ri. Esse humor do Max Steel é bem parecido com o do Homem-Aranha, por isso que eu gosto. E a dublagem ajuda muito. E sim, esse Max Steel tem um pouco de Missão Impossível, 007, Peter Parker, como eu falei, em questão de identidade secreta, vida dupla. E pouca gente sabe que a verdadeira identidade do Max é Josh McGrath, e inclusive ele é loiro. A verdadeira identidade do Max, o Josh, o cara é loiro. Eu sempre quis um boneco do Josh, mas infelizmente nunca lançaram. E com o tempo acabaram simplesmente descartando essa identidade verdadeira dele. E ele assumiu só a identidade de Max. Não sei se isso foi um erro, mas eu gostava quando ele tava de Josh.
E assim, no geral a série não tem um mega desenvolvimento, um mega roteiro, mas é uma história até legalzinha de acompanhar, mesmo que muitos episódios não tenham absolutamente nada que vão interferir na trama principal. Na verdade não tem trama principal na segunda e na terceira temporada, mas assim, é uma série bem divertida de assistir. De novo, a dublagem ajuda, até pra você que critica aí, dá umas risadas com 3D, cara, vale muito a pena. E agora, opinião polêmica, eu acho essa série melhor que os filmes. Pronto, falei. Mas não que eu ache os filmes ruins, tá? Não é desmerecendo os filmes. Mas eu gostei dessa série porque ela é mais pé no chão. É o dia a dia do Josh / Max. O cara tá ali simplesmente no dia normal e tal. O cara tá ali simplesmente no dia normal e um vilão aparece e tudo mais. Mas nos filmes o cara já é um agente secreto e enfrenta vilões, vilões monstruosos. Mas nessa série o cara enfrenta vilões pé no chão também, terroristas. Óbvio que um ou outro tem poder, mas são poderes mais relacionados à tecnologia em vez de mutação em si. Mas calma, tá? Eu gosto dos filmes sim, mas assistindo essa série eu preferi a série. E o que me impressiona também é que o Berto nessa série, o cara é muito empolgado. Ele vai nas missões com o Max e com a Cat. Isso que me surpreende, já que nos filmes o cara fica só na cadeira. Tem episódios que ele fica na cadeira, mas em outros ele já vai nas missões também. Mas nos filmes, se eu não me engano, eu não reassisti. Eu vou reassistir para trazer os vídeos. Mas se eu não me engano, ele fica só na cadeira mesmo, no computador. Eu vou deixar um link aí pra quem quiser assistir. É bem difícil encontrar essa série, mas eu vou deixar aí pra vocês assistirem, porque é muito legal. Esse sim é um desenho raiz. Uma curiosidade muito importante é que o pai biológico de Josh desapareceu há muito tempo, durante uma missão secreta cujos detalhes nunca foram revelados. Em vários episódios diferentes, ele é chamado de Big Jim. Então descobrimos que Max Steel é nada mais nada menos que o filho do famoso Big Jim, como eu já disse, uma figura de ação dos anos 70. O episódio 12 da série é inteiramente dedicado em sua memória, e afirma-se que o Max é o maior legado de Jim. Todas as primeiras figuras do Max eram muito diferentes do personagem da TV. A maioria dos brinquedos do Max Steel anteriormente eram militares, esportistas radicais ou não relacionados com a série de alguma forma. A primeira figura do Max Steel a vestir o traje igual da série foi o Going Turbo, lançado um ano depois da primeira temporada. Quando o vilão Vitriol chegou como principal vilão da coleção, os moldes utilizados para produzi-lo foram quase idênticos aos utilizados para a produção do Psycho. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, todas as figuras de ação do Vitriol foram recolhidas das lojas por causa de uma frase constante na parte de trás da caixa, onde ele dizia: "O diabólico vilão Vitriol vai explodir os prédios das cidades em pedaços". Rumores dizem que o motivo real desse ato de empatia foi a baixa popularidade das vendas, principalmente porque é a única figura da coleção do Max Steel que nunca foi produzida novamente. É possível que o vilão Dredd tenha falecido na explosão da N-Tech no final da segunda temporada, devido ao fato de que a partir da terceira ele não aparece mais e nem é mencionado, e seu corpo nunca foi encontrado. Além da série de TV, o Psycho aparece nos quadrinhos Max Steel: A Batalha Começa, lançado em 2000. O vilão também aparece como um dos chefes do jogo Max Steel Covert Missions, lançado para Dreamcast. E o rosto de metal do Psycho foi baseado no Exterminador do Futuro e no Coringa. E juntamente com ele, o Biocon foi o único vilão da série de TV que apareceu nos filmes. Ele era referido apenas como Biocon na série e nos filmes, mas nas embalagens dos brinquedos de Perigo de Extinção de 2004, ele é chamado de Bioconstrictor. A Cat teve uma figura de ação em uma promoção de redes de fast food, fazendo dela a primeira mulher na franquia a ter uma figura. Mas é isso. Comenta aí se você já assistiu essa série do Max Steel na sua infância ou depois, né, já é adulto. Se você gostou, se o 3D envelheceu mal mesmo, é engraçado, ou se é horrível mesmo, envelheceu muito mal. Comenta aí. Eu ainda acho que é uma série que vale a pena você dar uma conferida. Como eu disse, não tem um mega roteiro, mas você vê que pra molecada da época, eu acho que era uma mega produção, se for parar pra pensar, comparado aos desenhos de hoje também. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, em breve eu vou estar trazendo o vídeo dos filmes aqui no canal, de cada filme, assim como eu fiz com Hot Wheels Accelerations. Vou deixar o link na descrição para vocês assistirem até a segunda temporada. Eu não consegui achar a terceira temporada dublada, eu assisti em espanhol. Mas caso eu ache dublagem, eu vou colocar aí também na descrição da série completa.
E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!